pessoal, vamos começar a carta 2, parte 3 do conhecimento em 9 cartas, né? Eu não postei, eu não fiz, né? Não postei a carta 2, parte 3 na semana passada. Eu resolvi fazer diferente, né? Ter uma conversazinha e não ler e conversar sobre a carta um pouco, né? Para ver se a gente desperta mais um pouco, né? E aqui e acolá eu vou ficar fazendo isso, né? Eu falei lá. Então, pessoal, hoje do Conhecimento em 9 Cartas, um canal que eu resolvi abrir para ler as cartas e comentar elas por mim mesmo, né? Pela minha interpretação. Então, lá na carta 2, parte 2, a parte 2, né? Eu parei aqui no capítulo 10. Né? Então, vamos começar aqui no capítulo 10, onde eu parei, né? Então, eu parei nessa parte muito importante do capítulo 10, né? Ele fala: portanto, o Pai nada retém, nada rejeita, nada condena, nem mesmo vê as transgressões. Tudo aquilo que o homem faz e que chama de pecado é apenas deste mundo, e só existe punição neste mundo, porque é uma lei da existência terrena. Como vocês sabem, tudo que você semeia, mais tarde colherá. Pelo fato de extrair sua vida e sua mente do Pai, o próprio homem é o criador dos seus pensamentos, palavras e ações. Seja o que for que ele pensa, diz e faz e acredita, retorna a ele da mesma forma, algum tempo depois. Não existe castigo que venha do Pai. Quaisquer que sejam os males que assolarem a humanidade, estes são a completo resultado de suas próprias decisões. Então é isso, pessoal, que eu falei lá, né? Que tudo que assola a gente vem de nós mesmos. Então, tudo que vem do mal pra gente, de ruim, de acidente, né? Tudo é nós mesmos que fazemos inconscientemente, né? Por não ter o conhecimento e por querer ficar na ignorância mesmo, né? Então, eu tô lendo essas cartas, mostrando para vocês o que realmente, o que o Cristo realmente veio para nós há 2000 anos atrás, para nos contar isso daqui, e que por meio das pessoas daquela época, né, como também dessa época, né, eles tiraram a maioria das coisas importantes que não tinha importância para eles naquela época, né, por eles não acreditarem no que está escrito, e pelo fato de que era mais fácil eles tirarem do que eles não acreditam para poder, né, domandar, né, como para poder comandar, para poder por meio do medo, né, a humanidade, né, em si, as pessoas, a humanidade, por meio do medo, né, do Velho Testamento, que elas controlavam as pessoas, né, por fazer medo, né, eles conseguiam muita coisa com isso, né, e ainda hoje existe isso também, pessoal, só que em situações diferentes, mas da mesma coisa, só que diferentes situações, né? Então vamos lá. As pessoas murmuravam que este era um ensinamento totalmente novo e que fazia mais sentido do que tudo que havia sido ensinado a eles antes. Várias vozes me incitavam a contar mais. Eu digo a vocês: em mim vocês viram a vida ativa sob a forma de cura. Sigam-me e ouvirão sobre o caminho que deve percorrer para encontrar a felicidade. Em minhas palavras encontrarão a verdade da existência nunca antes revelada por nenhum outro homem. Tem sido dito sobre Moisés que ele revelará os segredos que têm estado ocultos desde o começo da criação. Em verdade digo que ouvirão esse segredo de mim.
e se escutarem com cuidado, entenderem seu significado, praticarem sua verdade e apagarem suas leis, serão transformados em novos homens e entrarão no reino dos céus. Tá vendo, pessoal? Que o segredo dos céus, o segredo divino, está aqui nas cartas. O que ele quis dizer, né, lá na época, que não tem na Bíblia, né? Não existe isso na Bíblia. Então, isso que está nessas cartas aqui, era para estar na Bíblia, e a gente era para estar num patamar muito mais evoluído, né? Muito mais evoluído do que estamos hoje, que nós estamos retrocedendo, né? Então, isso tudo que eu estou falando aqui para vocês, eles tiraram, né? Eles tiraram lá da Bíblia e colocaram só o que convinha a eles, né? Entendeu? Que é um Deus que não existe, que é uma ressurreição também que não existe. Então aquilo ali foi passado de gerações a gerações até eu chegar a sentar aqui para poder falar delas para vocês. E até assim, mesmo assim, ainda continuamos ainda naquele negócio de não acreditar, né? Não viver, além de a gente não querer acreditar, nós não queremos viver, né? Eu vou viver dizendo para vocês, quem estiver acompanhando, um dia que vocês quiserem acompanhar, eu vou ver, mas ela repite, porque repetir ainda é pouco, pessoal. Eu vou viver repetindo até terminar as cartas, que não é fácil, isso que está escrito aqui, né? Então, é isso aí, vamos continuar, né? As pessoas ficaram em silêncio por um momento e então houve um clamor de conversas animadas. Mas Edequias levantou-se e disse que era a hora da família descansar. Seu filho precisava dormir, sua esposa e filhos também estavam exaustos de tanto chorar. Ficou combinado que na manhã seguinte eu iria até o porto e as pessoas doentes seriam trazidas até mim. Desta forma, fui capaz de empreender minha missão e tudo foi rapidamente arranjado da melhor forma possível. Parecia que se eu não efetuasse as curas, não haveria interesse em aceitação de tudo que eu havia dito. As curas demonstravam a verdade de tudo que eu havia ensinado e meus ensinamentos explicarão a razão pelo qual era capaz de trazer o Pai para eles e a cura. Pô, o pessoal está entendendo aqui que é Jesus Cristo está dizendo aqui, o cosmos. Ele está dizendo que se não houvesse as curas que ele faziam, ninguém estava interessado no que ele estava dizendo, tá entendendo, pessoal? Então só acreditavam naquilo que ele estava dizendo, do jeito que eu estou falando para vocês, porque ele fazia a cura. Ele dominava a matéria, manipulava a matéria, ele trazia cura, proteção, né? Trazia o poltergeist, assim, uma coisa que trazia o que a ciência não explica, né? Então, isso significa que hoje eu estou falando aqui, mas eu não curo, eu não tenho a manipulação da matéria, eu não curo. Então, vocês vão ouvir e não vão passar direto. Eu não tenho nada para oferecer a mais de que uma leitura do conhecimento e a interpretação desta leitura para vocês. Então, o próprio Cristo falou aqui, acabei de dizer, ele disse que se não houvesse as curas, o povo não estava nem aí para o que ele estava falando. Então, que ele fazia as curas e os milagres, as pessoas ficaram atônicas e acreditavam no que ele estava falando. Tá entendendo, pessoal? Então, com isso, ele ficou mundialmente conhecido, né? Muito conhecido na época, entendeu? E está aqui até hoje, né? Devido às suas curas, né? Não é do que ele estava falando, e sim do que ele estava fazendo. Então vamos lá. Quando acordei de manhã seguinte, sim, senti a felicidade viva em mim, com a expectativa das coisas maravilhosas que estava por vir. Depois de tomar o desejum, saí com Zedequias para o porto da cidade, com meu coração iluminado de amor por todas as pessoas que passavam por mim. Eu a cumprimentava calorosamente, dizendo a elas que tinha boas novas para todos aqueles que quiserem escutar. Enquanto chegava
Quando chegamos ao dique, encontrei homens, mulheres, crianças sentadas no chão esperando por minha chegada. Alguns estenderam suas mãos explorando, pareciam muito mal. Outros haviam sido mutilados e muitos outros estavam cobertos de feridas. Meu coração ainda sofria por esse estado lastimável, mas agora também podia alegrar-me, porque sabia que na hora da verdade, o Pai, porque sabia que não era a verdade, que era a vontade do Pai que eles estivessem assim. Muito pelo contrário. Bom, então, deixa eu ler de novo aqui, pessoal. Porque sabia que não era a vontade do Pai que eles estivessem assim. Muito pelo contrário, o próprio Pai era toda a cura, toda a saúde, todo o bem-estar. Eu tinha provado isso na noite anterior em minha casa, né? Na minha casa. Eu estava exausto por ser capaz de... Estava exultante por ser capaz de demonstrar esta verdade maravilhosa para a multidão que agora se reunia em torno de mim. Um rosto velho e triste chamou minha atenção. Uma mulher magra, enrugada e curvada. Fui até ela e me ajoelhei ao seu lado. Ponto minhas mãos sobre sua cabeça. Imediatamente senti o fluxo do Pai, do poder do Pai vibrando pelas minhas mãos e sua cabeça, até que seu corpo inteiro sacudiu com força vital, energizando seus membros. As pessoas, ao ver isso, ficaram atônitas, perguntando o que eu poderia estar fazendo com ela. Mas outras acalmaram suas objeções. Gradualmente, seus membros começaram a soltar-se, alongar-se e endireitar-se. O seu rosto tornou vivo pela alegria de voltar a sentir sua força. Ajudei a se levantar e então ficou em pé por si mesma, com todo o orgulho. Ela estava tão tomada pela felicidade que começou a chorar. Depois riu e dançou, chamando as pessoas. Louvado seja o nome do Senhor, dizia ela. Louvado seja Deus. E outros que ali estavam repetiam o refrão. Todos estavam profundamente comovidos com o que havia visto. A aglomeração de pessoas apontando, as pessoas apertando-se contra mim foi tão grande que Zedequias ofereceu-se para controlá-las de forma organizada e ajudado por outros dos espectadores. Ansioso, dirigiu ordenadamente os doentes para mim, para que eu pudesse atendê-los segundo a sua necessidade mais profunda. No final, senti-me cansado. Meu anfitrião conversou-me à volta para casa e jantar. Despediu aqueles a quem eu não tinha sido capaz de curar por falta de tempo. Assegurou a eles que eu retornaria no dia seguinte. Foi uma noite festiva. Tanta coisa para falar, para celebrar, tanto para ensinar. Havia sido aceito por dizer a verdade que havia visto no deserto. E assim continuou por muitos dias. As pessoas vieram de longe para ver-me. Zedequias e outros amigos seus me ajudaram a controlar a multidão para que eu pudesse curar e ensinar. O povo ouvia com prazer. Eles falavam entre si mesmo. O pai estava ansioso por aprender mais a respeito das correntes e ataduras que confirmaram as pessoas na miséria. A aglomeração de pessoas tornou-se tão grande que logo percebi que precisava achar meus próprios ajudantes em quem eu pudesse confiar para me auxiliar. Já estava na hora de Zedequias voltar a conduzir seu negócio de couro que ele havia deixado de lado. Fui embora para as montanhas para rezar a respeito da escolha, Para rezar a respeito da escolha dos discípulos. Quando veio a minha convicção de que eu seria guiado para fazer a escolha, retornei a Cafarnaum. Senti um forte impulso para descer pela beira do porto e falar com alguns homens que eu tinha visto escutarem meus ensinamentos com muita atenção. Queria saber se eles deixaram suas redes de pesca para juntar-se a mim quando os chamei. Simão, André, Tiago e João vieram imediatamente, felizes em poder ajudar no meu trabalho de cura e ensinamentos.
Outros também se juntaram a mim. Assim que comecei o meu trabalho entre as pessoas, deixei meu anfitrião, a casa de Zedequias, que me assegurou, entusiasmado, que eu podia retornar a qualquer momento. E foi assim que comecei minha missão como mestre e curador peregrino, indo sempre que necessário pelas vilas e aldeias. Antes de partir, reuni os jovens que tinham aceito com alegria me ajudar, escutaram meu ensinamento e ficaram perplexos por muito que eu tinha de dizer. Era vital que explicasse a ele primeiro o fundamento de tudo que havia sido revelado a mim no deserto. Disse que, apesar da vida ansiosa que eu levava antigamente, sempre havia sentido uma profunda compaixão pelas pessoas, e foi minha compaixão que me afastou desse Deus ensinado pelos rabinos. Quando falei de minha total rejeição de um Jeová punitivo, pude ver a dúvida e o choque em seus rostos. Por um tempo considerável, expliquei que eu questionava como era possível falar de um Deus bom, quando crianças inocentes suportavam tanto sofrimento. Enquanto falava, via como seu rosto ia relaxando aos poucos. Continuei dando a voz de minha dúvida a raivas de antigamente, até que vi sua expressão mudarem para aceitação e em seguida para concordância complexa. Descobri que havia expressado suas próprias dúvidas e perguntas, as quais nunca antes tinha sido coragem de admitir. Vamos mudar aqui a página para a página 11, pessoal. Cadê aqui? 12, Página 12. Pude sentir seu alívio de que já não estava mais sós em suas resistências secretas em relação ao ensinamento dos rabinos. Diz que chegou um momento em que comecei a perceber mais claramente que estava desperdiçando a minha vida. Queria mudar e senti fortemente que deveria ir até a João Batista como ponto de partida para começar uma nova forma de vida. Descrevi o que aconteceu durante o batismo e minhas 6 semanas no deserto. Expliquei que todos os meus pensamentos, crença, atitude, arrogância e rebeldia prévia foram paulatinamente limpo de minha consciência, enquanto passava pelas profundas revelações e visões que me mostravam a realidade e que eu agora chamava de Pai. Expliquei a natureza do Pai, que eu estava na natureza divina, era constituída também da vontade divina. Diz que era o próprio homem em seu íntimo se afastava do Pai por seus pensamentos errôneos e comportamentos equivocados, e que somente o homem, primeiro pelo arrependimento e logo depois pela limpeza mental e emocional, poderia encontrar seu próprio caminho de volta ao pleno contato com o Pai. Quando isso se cumprisse, a plena natureza do Pai saberia liberada dentro da mente, coração, corpo, alma, no ambiente, nas experiências das pessoas. Quando isso se produzisse, tal pessoa entraria no reino do céu governado pelo Pai, e o reino do céu se estabeleceria ele mesmo na consciência da pessoa. Ele atingiria então o propósito de sua existência. Enquanto conversava com meus discípulos, via suas reações refletidas em seus rostos. Toda dúvida havia desaparecido. Entre si, questionava quem era esse homem que pretendia tais maravilhas, e se viesse comigo e afinal eu fosse realmente o mensageiro de Satanás. Ele sentiu severamente castigado por Jeová. Eles tinham muito a perder sua posição na sociedade como jovens, homens sóbrios e trabalhadores, sua reputação como comerciantes e artesãos, a perda de suas rendas e a maior obstáculo de toda a provável ira da rejeição de sua família. O que eles receberiam em troca?
Então, que eu não podia fazer nenhuma promessa terrena para sua ajuda na propagação do Evangelho de Boa Nova. Eu não tinha dúvida alguma de que, onde quer que fosse, receberiam alimentos e refúgio e que seriam muito bem acolhidos pelas pessoas. Somente poderia prometer a verdade que o Pai conhecia os seus necessidades, que eles seriam satisfeitos e que as manteriam com saúde. Poderia também prometer que se ele se voltasse para o Pai e confiasse no Pai, a cada passo do caminho seria tão feliz como nunca havia sido antes. Experimentaria o Rei dos Céus por eles mesmos, na medida que deixasse de lado a existência do eu e eu pusesse o serviço do outro. E se pusesse no serviço do outro, seria testemunha de cura e esta aumentaria a sua fé e daria a eles coragem para suportar qualquer incômodo da jornada. E assim começaria a nossa missão para espalhar as boas novas do Evangelho do Reino. Tá entendendo, pessoal? Isso aqui é Jesus quando chamou os discípulos para trabalhar com ele, né, ajudar ele, do jeito que eu estou fazendo aqui, né, a propagar, né, e fazer a propagação das boas novas, né, do conhecimento cósmico que Jesus teve no deserto, né. Então, pessoal, foi um momento difícil para os discípulos, né? Porque eles eram pessoas comuns que trabalhavam, né? Como eu, você, pessoas comuns que tinham como um dogma religioso muito grande que vinha desde o tempo bem antes deles. De um Jeová diferente do que Jesus está dizendo aqui. Então, para eles para você ver quanto, pode botar no lugar dele, quanto foi difícil para os apóstolos seguir Jesus. Então, eles teve que desfazer de todas aquelas crenças, claro, Jesus explicando para eles que eu acabei de falar aqui, né? Tudo que Jesus viu no deserto, tudo que o Jesus está fazendo, tudo aquilo ali que veio, tudo aquilo ali é o contrário do que eles acreditavam na época, né? De um Deus vingativo, de um Deus que tira e que dá, né? Entendeu? Que é o que está na Bíblia, né? É um Deus que mata e que vida, e que mata e que tira e que dá, quer dizer, se você conhece o Velho Testamento, viu que o Abraão ia matar o seu filho porque Deus, né, pediu para ele, para testar ele, olha a ignorância das pessoas que acreditam, para testar ele, pediu para tirar a vida do próprio filho dele, porque ele pediu. Não existe isso, pessoal. Se você pensar um pouquinho, por que Deus ia pedir para Abraão para ele matar o filho dele? Porque ele pediu para ele matar? Tá entendendo, pessoal? Como é bem simples, ao mesmo tempo, quando você começa a parar um pouquinho para pensar, como é bem simples, né? Moisés, né? Moisés, pessoal, assim, eu até falar assim, porque Jesus fala aqui de Moisés, mas ele não fala do jeito que eu vou falar agora, né? Que realmente, Moisés, pessoal, para mim, do meu ponto de vista, foi um dos principais, assim, eu tenho que saber até falar. Ele dominava um povo com medo, pessoal. Então aquele negócio dele abrir o mar, transformar o cajado numa cobra, abrir o mar com o cajado, aquilo não existe, pessoal. Aquilo ali não existe. Quer dizer, aquilo ali inventado total e geral, eu nunca acreditei naquilo ali. Então ele foi para levou o povo, atravessou o mar todinho, abriu o mar, tá vendo isso aí? Abriu o mar, foi para uma cidade, preste atenção. E lá foi para as montanhas, e lá ele disse que recebeu, né? Ele recebeu os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. E aqui tem dos 10 mandamentos. Só tem coisa boa, pessoal. Ele recebeu uma inspiração, porque se você tiver um
contar, mas você recebe uma inspiração dos 10 mandamentos, não matar, não roubar, não desejar a mulher do próximo, né? Isso aí tudo tá aqui nas cartas. Aí o que foi que ele fez? Para poder dominar aquele monte de gente, ele trouxe, na realidade, os 10 mandamentos, não fez nada dos 10 mandamentos, pessoal. O que foi que ele fez? Ele invadiu uma cidade onde tinha as pessoas, eu já vou dizer aqui, ele invadiu a cidade onde tinha as pessoas, tinha crianças, uma cidade que tinham pessoas que trabalhavam, era uma cidade pouquinho. Ele invadiu, dizendo que Deus mandou ele invadir, porque ali ia ser a cidade prometida. Tá entendendo, pessoal? Então ele fez isso a nome de Deus, e Deus jamais ia fazer isso, porque aquelas pessoas também são pessoas humanas, e que Deus ama ela do jeito que ama ele, que me ama você, entendeu? Ele jamais ia pedir para Moisés: vá e mate pessoas, mate os velhinhos, mate as crianças e tome que essa cidade é sua, bate todo mundo aí e pronto. Então foi assim, foi desse jeito que ele falou pro pessoal, para poder invadir, para poder justificar a matança que teve naquela época, nesse negócio. Vai chegar até aqui, né? Vai chegar nesse momento aí. Então é isso, pessoal. É assim que o pessoal faz, pessoal, hoje em dia. Hoje em dia é a mesma coisa, né? Aí você, para poder ganhar alguma coisa, para poder, você começa a comprar as pessoas, comprar com coisa, dando, prometendo isso, prometendo aquilo, fazendo as coisas só na hora de, tá entendendo? Então, vamos continuar. Vocês estão entendendo aí o que é que eu estou dizendo aqui, o que é que eu estou explicando para vocês aqui? Pronto, então vamos lá. Enviei a minha... o pessoal, estou com a garganta ruim. Pronto, enviei à minha frente estes jovens para as cidades que iriam visitar. Ao chegarem, diziam às pessoas da cidade que se juntassem para escutar as boas novas do Reino dos Céus. E as pessoas ficaram surpresas e queriam saber mais. Mas os discípulos pediam que fosse buscar seus amigos e vizinhos. Todos ficaram sabendo do que se tratava. Quando Jesus chegasse, eles também haveriam curas de seus doentes. Hesitados, muitos corriam para ajudar a difundir as boas novas, e logo estavam reunidos formando uma grande multidão. Quer dizer, pessoal, os discípulos, eles também faziam uma cura. Eles também manipulavam a matéria. Jesus deve ter ensinado coisa para ele que não está nem nas cartas, porque nas cartas, essa carta aqui é o objetivo dela é esclarecer o porquê que Jesus veio para a gente sair da dogma religioso, de uma ressurreição, de uma ressurreição que não existe, de um Deus também que não existe. Ele veio dizer na prática, porque ele disse que vai ter a segunda carta, que a gente, no século XXI, não está pronto para receber. Aí você tira, pessoal, que a gente não está pronto. Eu não estou pronta para receber, ler a segunda carta. Ele disse que a gente não está pronta, vai vir a segunda carta, quando eu não sei. Quando é que a gente vai estar pronto? Eu também não sei. Mas que não, muita coisa que não está aqui nessa carta vai vir na segunda. Tá entendendo, pessoal? E eu não estou vendo ninguém se esforçar para poder viver o que está escrito aqui, para poder a gente evoluir um pouco, para poder a gente ver a segunda carta. Não estou vendo ninguém fazendo isso. É pouco mesmo, pouquíssimo. As pessoas não querem, né, saber, sabe? Então vou continuar. Eu que havia me rebelado apaixonadamente contra as pregações religiosas que ameaçavam os pecadores com violência, castigo e condenação. Agora caminhava com alegria para ir ao encontro dessa multidão. Eu tinha a minha boa nova para compartilhar com eles e iluminar o seu dia, além de curar seus doentes e aflições, para encher de alegria suas vidas. Antes eu circulava entre as pessoas egoisticamente e com as mãos vazias, aceitando a sua boa vontade, às vezes generosidade, com pouca gratidão. Agora eu venho com uma mudança de
de possibilidades vivificantes para todos aqueles que estavam dispostos a ouvir minha palavra e tomar medidas para melhorar a sua qualidade de vida. Quero que você que está lendo esta página compreenda plenamente minha posição naquele tempo, meu estado de consciência depois de minha eliminação do deserto e a pessoa que eu apresentava aos meus conterrâneos como Jesus. Foram feitas tantas conjecturas ao meu respeito que devo contar a verdade a verdade a vocês. Quer dizer, pessoal, tá entendendo? Foi feita tanta coisa que ele veio dizer o que aconteceu no real. Nasci para ser um bom... Olha, presta atenção, pessoal. Ele está dizendo aqui, ó. Nasci para ter um bom físico quando amadurecesse. Forte traje aquelinos, uma inteligência notável, uma facilidade para mímica e riso. Mas como muitos de vocês, hoje eu doei dos meus talentos terrenos. Na hora de ir para o deserto, meu rosto e minha maneira era o que se poderia descrever como abaixo do que deveria ser. Embora eu tivesse começado a examinar-me e a rebelar-me contra o que havia me tomado, meu intelecto tinha sofrido pelo meu mau uso que eu fizera dele. Constantemente me envolvia em discussões e discordâncias sobre religião e cedendo a discursos irreverentes. Eu fazia as pessoas rir. Eu era amado pelos homens e mulheres com quem me misturava, mas eles certamente não me respeitavam. Por isso, o espanto daqueles que me conheciam quando falei na sinagoga Nazaré. Quando minha mãe cuidou de minha saúde, eu fiz poderosos uso do conhecimento e da iluminação que me foram dados no deserto. Isso me fez voltar a ser um homem que eu estava destinado a ser. Quando comecei minha missão, eu estava inteiramente consciente de que era a meu único e com o supremo conhecimento do segredo da criação e da existência em si. Portanto, podia dizer com perfeita confiança: ninguém além de mim viu o Pai. Eu sabia que tudo que os homens sinceramente acreditavam era falso, irreal. Sabia que havia sido especialmente moldado e projetado pelo Pai para esta missão. Eu havia sido abençoada abundantemente com a energia física e a vitalidade para falar e a capacidade de conceber parábolas significativas para transmitir as mensagens com sucesso e até uma forma que nunca seria esquecida. Além disso, eu compreendia os meus companheiros muito bem, devido à longa associação que tinha com eles. Conhecia suas esperanças mais profundas, seus medos mais desesperados. Sabia que os que faziam rir, os que induziam a zombar e a escarnear dos ricos e pretensiosos. Sabia também a que ponto os velhos e jovens sofriam silenciosos e corajosamente. Experimentavam profunda compaixão pela população que vivia com medo, suportando o choque verbal dos fariseus e se inclinando diante das leis fiscais dos romanos. Sabia como seu orgulho espírito judeu havia sido ferido pelos gentios conquistadores, a quem foram obrigados a honrar com cumprimentos verbais de mão e de joelho, mas a quem desprezava para trás das portas fechadas. Conhecia e compreendia completamente a vida e o pensamento do povo. Eu já havia pensado seus pensamentos, sentido seus ressentimentos, sofrido suas ansiedades e os tempos de privações. Me sentia impotente nas garras dos governos romanos. E agora sabia que nada desse sofrimento era realmente necessário. Conhecendo como eu conhecia a realidade da existência, a realidade do Deus universal, eu podia claramente perceber a insensatez das autoridades judias que impunham sobre a população uma penosa forma de vida que era completamente errônea e em total contradição com a verdade do ser. E esta situação me causava profunda irritação. Em consequência, sabia que havia sido perfeitamente moldada e afinada para tornar-me instrumento purificado da ação divina na Palestina, dirigido por minha paixão pela verdade e a compaixão pelo próximo. Por isso eu me chamei Filho do Homem, porque sabia exatamente o que a humanidade enfrentava em suas vidas cotidianas. Além disso, eu tinha plena confiança de que poderia alcançar o meu objetivo de levar a verdade às pessoas e assim se
e assim ser instrumento de mudança na qualidade de sua vida. Por este motivo, ainda que eu soubesse desde o início a minha missão que haveria um preço a se pagar por tudo que me propôs a fazer, virá de ponta cabeça e pelo avesso o mundo conhecido dos judeus. Estava preparando para enfrentar e passar por isso. Não poderia escapar, porque amava as pessoas como o amor do Pai que fluía do meu coração e ser. Pois o Pai, amor, é a essência do dar. Dar-se Ele mesmo no ser e existência, visíveis no crescimento, proteção, nutrição, cura e satisfação de todas as necessidades da criação tornar visível. Tá vendo, pessoal? O Pai amor é a essência de dar. Dar-se Ele mesmo no ser a existência. Tá entendendo, pessoal? O próprio Deus, Ele é o amor e a essência de dar. Entendeu? De dar. Tá entendendo? Então ele tá explicando aqui o comecinho de tudo, pessoal. Tudo ele tá dizendo. Tudo ele tá dizendo que todo o começo, entendeu? Eu sabia que era o presente da salvação do Pai para as pessoas, para o mundo, e não como eles supuseram e ensinaram durante os séculos, a salvação do castigo imposto aos pecadores por um Deus irado, mas para salvar as pessoas da repetição diária dos mesmos enganos dos pensamentos errôneos, pensamentos esses que criam seus infortúnios, pobreza, doença e miséria. Porque amava tão profundamente a raça humana, eu estava preparado para ensinar, curar, desafiando os sacerdotes judeus. Estava disposto a morrer na cruz morrer na cruz pelo que verdadeiramente tinha visto no deserto. Conhecia como todo o meu coração e queria compartilhar até a última gota de minha capacidade para fazê-lo. Tá vendo, pessoal, como foi difícil para Jesus? Ele ficou disposto a morrer como ele fez, para poder salvar, tirar as pessoas daquele sentimento, daquelas condutas errôneas que eles estavam fazendo na época, né? De viver um Deus que não existe, né? De propagar aquelas coisas que eles faziam, né? Com a população, né, da Palestina, de viver com o medo, né, as pessoas comandavam todo mundo pelo um Deus que não existe. Esta é a verdade sobre a minha crucificação. Todo o resto que você ouviu são suposições humanas, decorrentes da prática judaica de oferecer sacrifício no templo. Tá vendo, pessoal? A verdade está aqui, ele acabou de dizer. A verdade sobre a minha crucificação é essa daqui. Todo o resto que você ouviu são suposições humanas, decorrentes da prática judaica de oferecer sacrifício no templo. Quer dizer, eu vou finalizar aqui, pessoal, aqui a carta 14, era um presente do Pai para a humanidade. Eu era presente do Pai para ajudá-la a superar a sua ignorância das leis da existência e encontrar o verdadeiro caminho da vida, que conduzia à alegria, à abundância, à perfeita plenitude do reino de Deus. Estas eram as percepções, o desejo, as intuições, os objetivos, os pensamentos que levavam em minha mente e coração. Esta era a roupagem mental emocional terrena que cobria minha consciência espiritual oculta na cabeça e figura de Jesus. Esta era a minha consciência espiritual canalizada dos pensamentos e sentimentos que impuseram a empreender uma jornada de 3 anos para levar as pessoas àquilo que eu acreditava plenamente ser o resgate final de sua própria forma cega de pensar e sentir, a qual criava suas próprias vidas turbulentas. Eu verdadeiramente acreditava que se pudesse demonstrar às pessoas tudo aquilo que me havia sido dado a compreender, perceberiam suas loucuras anteriores e se esforçariam para mudar sua forma de pensar e colocar o pé na direção do caminho da vida e conduzir o rei dos céus. Para este fim eu estava disposto a dar minha vida. Olha aí, pessoal. E é o que ele fez, né? Pronto, vamos lá.
Vou terminar aqui, pessoal, que por causa das interpretações errôneas atribuídas à minha missão pelo mestre, tá vendo, pessoal? Pelos mestres judeus, minha verdadeira mensagem foi distorcida até não ser mais reconhecida. O propósito dessa carta é de trazer às pessoas desta nova era a verdade sobre o que eu realmente falei para as multidões da Palestina. Portanto, voltando ao relato daquela época, deixe-me retroceder a um dia especial que deu fruto entre meus ouvintes, que produziu uma impressão duradoura nas mentes de meus discípulos. Assim, para mim, também, esse foi um dia especialmente significativo. Né? Tá aqui, pessoal, eu vou terminar aqui na parte 14. Eu me distanciei por um tempo da pressão das pessoas, ainda acolhendo a rezar e a meditar, buscando recarregar minha bateria espiritual, fazendo uma profunda e forte, mais poderosa conexão com o Pai dentro de mim. Esta conexão era tão rapidamente obscurecida no interior de minha inconsciência, quando eu estava ocupado entre as multidões e eu estava exausto. Chegando na caverna que eu utilizava quando me encontravam naquela área, pusei um pedaço de pano que ficava escondido sobre uma pedra e me deitei para dormir. Ao invés de dormir, no entanto, sentia imediatamente o fruto da vida divina, o Pai, e o cansaço foi dissolvido enquanto meu corpo era carregado com o poder e que é a fonte criativa de todo o ser. Fui elevado em consciência ao interior de uma luz dourada e enquanto viajava para o alto dessa luz, ela subitamente mudou para o mais puro branco e eu soube que em consciência estava nos portais do equilíbrio e que o eterno, a universal, a dimensão, a infinita que estava além de toda concepção da mente humana. Observei a luz, mas eu não fazia parte dela, nem ela estava poderosamente dentro de mim. Uma vez que eu era a dimensão Deus do vazio, da não forma do equilíbrio universal, mas ela se comunicava comigo e fundia-me com seu brilhante amor. Isso, mais uma vez, me gravou em mim e ela era o processo criativo, aperfeiçoador, curador, o amor que governava toda a existência. Tá aqui, pessoal. Tá vendo aqui? Vou parar aqui, porque eu vou continuar no próximo final de semana, certo? Vai na 15, eu parar bem aqui. Pronto, pessoal. Aqui ele está dizendo que ele foi envolvido em uma luz. Então aqui, pessoal, não é mais nada do que ele saiu do corpo aqui, né? Meditou, saiu do corpo, né? E entrou numa luz, né? Numa luz, quer dizer, ele tinha todo um... Ele saía do corpo, se comunicava, precisava, porque as finas camadas, né, divinas, elas não é matéria, ela é luz, ela é vibração. Então, tinha que sair do corpo para poder pegar, recarregar as baterias, né? Entendeu? Então, muitas e muitas vezes ele fazia isso. Então, tudo isso, como é que ele ia dizer isso para as pessoas da Palestina daquela época? Porque como é que ele chegava 2000 anos atrás e chegar, pessoal, acabei de sair do corpo e fui vigiar, fui flutuando numa luz, que essa luz do dourada ficou branco, de branco ficou azul, quer dizer, não funciona assim, pessoal. Porque se eu chegar para minha família mesmo e disser isso, eles não vão acreditar, tá entendendo? As coisas são complexas, as coisas que a ciência não explica, elas são complexas, tão complexas que a ciência não pode explicar, né? Tá entendendo, pessoal? Então, o que a gente pode fazer é se conectar com isso aqui através da meditação e da oração, a oração, mas sem parar toda hora, e a gratidão. A gratidão toda hora, todo minuto, todo instante, agradecendo a Deus. Toda hora vai dormir, você acorda, agradece. Toda hora, anda cada passo, agradece, vai agradecendo e vai orando, Senhor. E aí, daqui para me dar uma força. Porque é difícil, pessoal. Muito difícil, muito difícil. Então, eu não posso me aprofundar mais com vocês, conversar mais com vocês de tudo que eu já sei daqui, que dá vontade de eu falar tudo assim, sabe? Desesperado de falar para vocês, mas eu não posso, porque eu vou estar pulando as cartas, eu não posso pular.
Tá entendendo, pessoal? Então, devagarzinho a gente vai lendo, vai se explicando, vai lendo, vai explicando. Eu tiro o dia, também os dias de falar, de não ler as cartas, mas falar sobre as cartas para vocês e tudo mais. E é isso, pessoal. Vamos orar, pedir, vamos orar sem parar, mas direto, direto. Tudo que você for fazer, parou um pouquinho, agradece e ore. Senhor, obrigado, né? Olhe por nós, né? Nós somos ignorantes. Por isso que Jesus fala aquilo lá, né? Senhor, eu não sei, né? Eu posso até entender isso aí, né? Ele fala na cruz, né? Perdoar, ele não sabe. Realmente ele não sabe o que faz, ele não sabia o que estava fazendo. Ele realmente não fazia, só que fazia, né? Mas não sabia o que estava fazendo por ignorância. Mas nem queria saber, porque ele estava lá para dizer. Mesmo assim, eles não quiseram saber. É como eu estou falando para vocês, eu estou explicando, estou lendo para vocês. E tô explicando, mesmo assim o povo não quer saber, né? Então é isso, vamos conhecimento em 9 cartas. Aí próxima carta vai ser carta 2 parte 4, pessoal. Até lá.